Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre base de prova e rodete de cera. Bom, gente, quando chega no nosso laboratório, né, a gente tem duas formas de trabalho, né? Aqui na nossa região é muito comum a gente fazer o método simplificado. Então, a gente tem chega um molde inicial e em cima desse molde que a gente vai confeccionar a nossa base de prova e rodete de cera em cima desse molde inicial. E esse modelo ele vai servir como base para a nossa futura prótese total. Como pode chegar também um modelo, né? Uma moldagem funcional e gerar um modelo de trabalho. E a gente fazer a prótese em cima desse modelo de trabalho que foi moldado foi feita uma moldagem funcional. A diferença é que esse modelo que foi feito com uma moldagem funcional, a moldagem funcional é quem delimita a espessura das bordas dessa prótese total. Então, já vem ali no fundo de sulco, né? Já vem delimitado o espaço que vai ser a nossa futura prótese total, porque foi feito um vedamento periférico no qual os músculos do paciente que determinou a espessura correta. Mas também é muito comum o dentista mandar uma moldagem preliminar, a gente gerar um modelo preliminar no método simplificado e a gente tem que confeccionar essa prótese no método simplificado. A diferença também é no selado posterior, tá? Nessa fase aqui de selado posterior. O que acontece? No modelo que foi feito uma moldagem funcional, ele já é delimitado a divisão certa do palato duro com o palato mole, né? Nessa região de travamento posterior é delimitada, eles fazem um travamento aqui em forma de andorinha, e isso vem pra gente no modelo. Quando a gente trabalha no método simplificado, a gente não tem isso, é nós que vamos delimitar. Nesse caso aqui, eu tenho um modelo que nós vamos simular que é o método simplificado, tá bom? Porque o método convencional é mais simples. Então, vamos proceder à delimitação desse modelo. Vamos iniciar aqui o superior, pela maxila, né? Então, como que eu vou delimitar isso? Vocês lembram que na moldeira funcional, fica 2 milímetros acima do fundo de sulco, certo? Aqui não, gente. Aqui, ele vai justamente no fundo de sulco. Então, eu tenho que lembrar que isso vai ser a base da minha futura prótese, né? Então, a gente vai contornar sulco anular, sulco anular. Quando a gente tá trabalhando no método simplificado, a gente pode entrar um pouquinho aqui, ó, né? Simular aqui a divisão do palato duro, palato mole. Coisa mínima. Caso esteja demais, é o dentista que vai fazer esse ajuste, tá? Lembra que na moldeira individual, a gente vem reto. A gente vem aqui reto. Agora, na base de prova, no método simplificado, a gente entra um pouquinho, tá? Pouquinha coisa. E vou contornando aqui o sulco anular e vou contornando até o fundo de sulco, beleza? Contorno o fundo de sulco. A minha base de prova, a gente tem que ir exatamente na minha delimitação. Fundo de sulco. Na moldeira, na parte inferior, a mesma coisa. Vai contornar a papila piriforme e vai contornar todo o fundo de sulco do paciente, a gente sempre obedecendo sempre os freios, né? E vai contornar até o fundo de sulco, beleza? Bom, gente, após a delimitação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar. Lembra que essa base, ela precisa ser justinha e fiel à boca do meu paciente. Quando chega lá, para o paciente provar o rodete de cera e plano de orientação, ele precisa colocar isso na boca do paciente, ele precisa que não fique caindo. Porque se ficar caindo, ele vai ter problemas. Então, a gente precisa que os alívios que a gente fizer, ela venha colado na base de prova. Para isso, após a delimitação, a gente faz o quê? Faz os alívios com cera
E essa cera, posteriormente, vai vir grudada na base, beleza? Eu vou fazer, então, eu vou tirar toda a retenção. Eu vou analisar onde tem áreas retentivas e retirar. Então, eu vou isolar. Então, já isolei, já secou. Agora, eu vou retirar as retenções. Então, eu venho com uma cerinha bem quentinha, venho analisando onde tem retenções. Geralmente, um rebordo vai depender do rebordo. Rebordo bem reabsorvido, menos retenção, tem menos retenção, né? Já um rebordo menos reabsorvido vai ter mais retenção. E um já muito reabsorvido vai ter bem mais retenção. Então, a gente retira justamente para não quebrar o modelo, tá, gente? Então, eu retirei, é coisa mínima, ó. Retirei aqui na frente. Às vezes, fica um excesso, eu venho, retiro o excesso. Na parte inferior, geralmente vai ter nessa parte interna aqui. Então, a gente vem retirando essa retenção. Lembrando que não tem problema, essa retenção ela vai vir colada na minha base, porque eu isolei, certo? E aí, eu retiro a retenção. Nesse momento, eu também posso, aqui, se rebordo for muito fininho, vocês correm aqui em cima, ó, gente. Se for muito fininho, porque pode acontecer de quebrar. Caiu aqui um pouquinho, escorreu, venho tiro. E nesse método, eu vou usar o método de pulverização, tá, meninos? Porque eu acredito que vocês se dão melhor com esse método de pulverização, por enquanto vocês não têm domínio com a resina. Então, eu tenho aqui a minha resina incolor, certo? Tenho aqui o meu monômero e eu vou começar a pulverizar. O seguinte, eu quero que essa plaquinha, ela fique bem justinha, então, eu vou dividir o palato em 4 partes, ó. A resina, ela possui um fator de contração. Quanto mais áreas aderidas eu faço, mais contração ela vai ter e mais folgada ela vai ficar. Então, para mim ter uma moldeira bem justinha, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer primeiramente um quadrante aqui, ó, divido ele aqui, ó. Palato, divido ele em 4 e aqui eu vou dividir ele em 4 também, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer primeiro essa área aqui. E enquanto ela vai polimerizando, eu faço essa aqui. Enquanto essa polimeriza, eu faço essa. E aí, vai trabalhando por quadrantes, assim como na mandíbula, tá bom, gente? Isso vai fazer com que você tenha uma base de prova mais aderida, mais justa na boca do paciente. Então, aqui eu vou dividir em cima do rebordo, eu divido no meio e divido aqui. E eu vou fazendo partes diferentes. Enquanto eu faço essa, ela vai polimerizar, eu faço essa. Enquanto essa polimeriza, eu faço essa. E a gente vai unindo as áreas, eu vou ter um rebordo bem... Uma base de prova bem... Então, vamos começar. Lembrando que, gente, bordos sempre é grossinho, tá? O fundo de suco sempre é grossinho, então vamos começar. Primeiro eu vou fazer um quadrante. Fiz esse quadrante, agora eu vou fazer aqui o oposto. Sempre tirando o excesso. Fiz esse lado, já venho aqui, ó, tirando o excesso. Agora eu vou fazer esse lado. Deixa eu ver. Agora eu vou fazer esse aqui.
Então esse já polimerizou, eu vou fazer esse aqui agora. Agora eu posso fazer esse lado. Então eu fiz a basezinha, eu percebi que ela ficou bem uniforme. E agora eu posso levar ela pra polimerizadora. E vou repetir no inferior. Inferior, como não tem o palato, aí a gente pode fazer ela toda, viu, gente? Porque não vai ter tanta distorção quanto a contração, né? Quanto o superior tem o palato. Sempre pingando de pouquinho pra ele permanecer uma uniformidade, tá, pessoal? Retiro os excessos. Sempre bordinha dupla, tá, gente? E aí, ponho na polimerizadora. Meu superior já tá polimerizado. Olha só. Eu nem coloquei na polimerizadora, só coloquei na vasilhinha com água, tá? Porque a minha polimerizadora tá um pouquinho complicada. Aí eu venho aqui, olho. Ficou ótima a plaquinha. Bem fininha, do jeito que eu gosto, ficou uniforme. Bom, pessoal, já dei o acabamento. Então, o acabamento, você vai tirar, né, ali bem na linha que você delimitou. E no fundinho de suco e deixar as bordinhas arredondadas. Bem arredondadas, sem arestas, beleza? Aí não pode deixar nada cortando o paciente. Acabei de ver uma arestinha. Aqui. E aí você vai fazer o polimento em torno. Você vai fazer o polimento em torno, tá? Eu não gosto muito de polir aqui em cima. Hoje eu poli só pra ficar mais bonitinho mesmo. Porque eu sinto que a aderência dessa cera não é tão boa.
Mas o importante é que não pode ficar cortando, tá? Porque senão vai causar uma lesão no paciente. E agora, o que que vocês vão fazer com essa cera? A gente vai criar os rodetes, beleza? Então, gente, o indicado, quando a gente vai trabalhar, quando o nosso dentista ele trabalha com a régua Fox, é eu fazer um plano de cera de 2 milímetros a partir dessa base, e eu não faço a curvatura de Spear nesse momento, nesse plano de cera, quando o meu dentista ele trabalha com a régua Fox. Então, o que que eu faço? Eu faço mais ou menos um rodete de cera de 2 milímetros, tá? Na maxila eu vou usar cera 9, na mandíbula eu vou usar cera 7. Por quê? Quando o meu dentista ele usa régua Fox, ele vai desgastar, quando ele vai colocar a mandíbula, né, do paciente em relação cêntrica, ele vai fazer o desgaste a custo do rodete superior. Então, a gente precisa de uma cera mais dura, né, mais resistente na arcada superior, porque ele vai aquecer o inferior e vai pedir que o paciente morda. Então, como uma cera inferior é mais mole, ela acaba desgastando, né? Então, quando o meu dentista trabalha com a régua Fox, eu faço essa superfície lisa, tá, gente? Então, o inferior, ele vai acabar bem aqui em cima da minha papila piriforme, tá bom? E o superior, 2 milímetros reto. E eu sempre faço um bisel, eu corto 1 centímetro aquém aqui do tuber da maxila. Mas existem outras técnicas, né? Por exemplo, na técnica direta, tem muitas clínicas populares que não faz o registro com régua Fox, não faz o registro em RC da forma convencional, né? Eles usam a técnica simplificada. E nessa técnica, eles acabam utilizando a cera utilidade, aquela cera mais mole, tá? Eu não vou questionar essa técnica, essa cera mais amolecida, tá? Porque cada um tem o seu jeito de fazer, né, gente? O que importa realmente é o resultado final. Mas é muito comum. Eu já trabalhei em clínica que a gente fazia assim. Quando vocês forem fazer com cera utilidade, vocês vão fazer o bastãozinho, né? Vão colocar da mesma forma. E vocês podem utilizar aquela plaquinha de Spear para fazer a pré-curvatura. Isso vai te auxiliar demais. Só que hoje nós vamos simular uma prótese feita que o dentista fosse tirar as medidas com a régua Fox, tá bom? Então, o que que eu faço, gente? Não tem problema se sua plaquinha ficou sem cera em algum lugar. Nesse momento, você pode vir com uma cera 9, correndo e completando, tá? Sempre tem que ficar bem detalhado mesmo, bem delicado, tá? Nada robusto, demais, grande, grosso. E aqui eu crio umas retenções. Agora, no meu rodete de cera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma marcação de mais ou menos 1 milímetro nesse rodete de cera. 1 centímetro. 1 centímetro, gente. Marquei, certo? Vou pegar um lápis e vou marcar aqui, ó, o meu tuber bem no meiozinho, ó. Bem no meiozinho. O que que essa linhazinha vai me seguir? Vai me falar? Que o meio do meu rodete tem que ser o meio dessa linha aqui. Então, eu vou guiar, a gente não vai ter o problema do rodete ficar mais pra frente ou mais pra trás. Sempre o rodete tem que ficar no centro do rebordo. No centro aqui do tuber da maxila, beleza? Então, olha, da mesma forma no inferior, a gente vai pegar aqui e dobrar sanfonadamente. Plastificando, tá, gente? Também vocês têm que ter muito cuidado na hora de posicionar esse rodete. As lâminas, elas devem estar nessa posição em cima do rebordo, porque pode acontecer de você colocar ela
na vertical, né? E aí, depois que o paciente morder, essas lâminas podem, se não for bem aquecida, elas podem se abrir. Então, depois que eu faço isso, eu venho com uma espátula quente e faço o selamento. Desse meu rodete. Depois disso, que eu fiz o selamento, eu vou pegar essas tiras na horizontal, vou aquecer o meu rodete e vou posicionar, olha só como que eu vou posicionar, na minha linha imaginária no centro do rebordo. Aqui eu corto. Aqui eu vou cortar, ó, 1 centímetro aquém. 1 centímetro aquém. Tem gente que gosta de fazer o bisel, gente. Eu gosto, às vezes eu faço bisel ao invés de um corte vertical. E agora, é selar esse rodete com a cera bem quentinha, tá? Eu vou posicionar o inferior, depois a gente sela tudo junto. Olha só como ficou. Então, o inferior uma cera mais amolecida. Da mesma forma, eu marco aqui, né, o centro do rebordo, bem no centro da papila piriforme, que vai ser o centro do meu rodete. 1 centímetro, eu marco, aqueço, sempre plastifica, viu, gente? Porque, para não correr o risco de deformar, dobro. Sanfonadamente. Isso vai depender muito do tamanho do seu rebordo. Se ele é um rebordo reabsorvido, você vai precisar fazer maior. Se não, às vezes tem rebordo que a gente precisa fazer até 1,5 cerinha. Agora eu vou selar. Faço sempre umas retenções assim, com a cera bem fundida. Gente, outra coisa que eu gosto de fazer, muitas das vezes a gente tem um declínio nesse rebordo, então eu gosto sempre de pegar uma cerinha, né? Aí eu dou uma flambadinha nela e uniformizo esse rebordo.
Aqui no Tocantins, essa cera 7, ela parece ser utilidade. Viu? Ela é bem mole, gente. Ela parece literalmente uma cera utilidade. Então, a gente vem colocando no centro do rebordo. Beleza? Agora aqui eu venho, ó, e vou acertar bem terminando com a minha papila lá. Retinho com a minha papila. Ó lá, gente, ó. Vendo? Aqui eu venho, ó, termina junto com a papila. E não pode ficar aquele declínio. E do outro lado também venho, morre lá na minha papila. Beleza? Agora você... Vamos dar continuidade. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? Então, após eu posicionar os rodetes, eu venho fazendo selamento, tá, gente? Com a cera bem quentinha. Vou pegando aqui, ó, e vou selando. Pra que na hora que o dente for fazer o ajuste, não acontecer de cair, tá bom? Eu selo bem. Pego uma espátula pra deixar lisinho. Vem com o microfone, tirando os excessos, pessoal. Selado. Agora eu venho agora com o inferior selando também bem quente, tá, gente? Cuidado pra não cair no dedo, porque senão queima. Sela bem. Agora, dou o acabamentinho, né? Tiro o excesso de cera que caiu que eu não preciso. Tiro o excesso de cera. E agora? Eu vou flambar com a minha lamparina ranal. Eu vou pegar aqui e vou dar uma flambada. Flambei, flambo o superior. E agora, pessoal, o que eu faço? Eu vou pegar um algodão com o número, o líquido alto mesmo, e vou dar uma passadinha pra me alisar melhor essa cera. Eu mando o colete bem brilhosinho pro dentista. Então eu pego o monômero, aliso, dou uma alisadinha, e depois que eu dei essa alisadinha, eu levo pra pia com uma escovinha e detergente neutro, lavo, e aí com o próprio algodão do monômero eu venho, esfrego com detergente e ele fica um rolete de cera brilhoso. É isso. Já já eu mostro o resultado pra vocês como ficou, beleza? Bom, pessoal, agora que eu tenho o meu rodete de cera pronto,
Então, eu vou ter a cerinha dos alívios vai estar dentro da base, né? Então, eu vou ter um rodete, uma base bem adaptada no meu modelo. Bem lá no fundinho de suco, os alívios todos dentro. E é isso, espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Obrigada por ficar até o final.